Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Grandes por Bessa, segunda edição do programa aqui na Jovem Pan News, todo sábado, das 11 ao meio-dia. E neste segundo programa, nessa segunda edição do Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News, eu tenho o prazer de receber uma pessoa que tem uma história de vida muito rica e que vai nos falar sobre essa sua história como empreendedora, sua história pessoal, uma pessoa bastante conhecida em Curitiba, especialmente aqui em Curitiba, onde ela atua, mora, vive um pouco, né? Porque ela vive também pelo mundo, que é a empresária Clemilda Tomé. Muita gente conhece a Clemilda Tomé. Ela foi uma das fundadoras da Neodente, hoje uma multinacional, né? A maior multinacional de implantodontia. E a Clemilda tem uma história de vida muito bacana, muito rica para nos contar. E eu a convidei para que ela compartilhe com a gente aqui, com os nossos ouvintes e também os nossos, quem nos acompanha pelo YouTube, essa sua rica história de vida que acho que serve de exemplo e pode servir também de exemplo para muita gente, né, que pensa em empreender, em fazer algum negócio. E já então eu começo aqui o nosso bate-papo com a Clemilda Tomé. Antes, deixa eu dar uma informação aqui sobre uma novidade em Curitiba, pelo menos em Curitiba, né? O uso da cannabis medicinal já é uma realidade na nossa cidade. Na última segunda-feira, aconteceu a cerimônia de inauguração do Centro de Acolhimento em Terapia Canabinoide da Santa Casa de Curitiba, que vai oferecer acesso a pacientes e médicos sobre o tratamento e medicamentos à base da cannabis medicinal. O evento foi realizado no Centro Médico do Hospital para convidados e contou com a presença de membros da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e de autoridades. O desenvolvimento de tratamentos com canabidiol é uma parceria do Hospital Filantrópico com a startup Ana Medicina Endocannabinoide, primeira empresa do setor a combinar pessoas, tecnologia, acesso e acolhimento para processos com a aplicação da cannabis medicinal. Bacana isso, hein? Bom, a gente faz aqui uma pausinha bem rápida e na sequência já volta com o bate-papo com a empresária Clemilda Tomé. Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Grandes por Bessa, aqui na Jovem Pan News. Grandes por Bessa, aqui na Jovem Pan News. Grandes por Bessa, aqui na Jovem Pan News.
Grandes por Bessa, aqui na Jovem Pan News. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olha, hoje eu tenho o prazer, como eu já falei aqui na abertura do Grandes por Bessa, de receber a empresária Clemilda Tomé, que na verdade, eu vou até falar aqui o nome completo dela, porque é um nome meio longo. Clemilda Jesus Rodrigues de Paula Tomé. Ou simplesmente, como ela é mais conhecida, Clemilda Tomé. Seja muito bem-vinda, Clemilda, bom dia. Bom dia, Bessa. Muito obrigada de coração por estar aqui, porque, na verdade, desde o comecinho, você fez algumas entrevistas quando a gente era zero esquerda e continua nos convidando. Agradeço imensamente a você e ao Marcos Contim, da MCOM também, que fez todo esse contato. Bom, já que você está falando que o que eu discordo, claro, mas já que você está falando que era um zero à esquerda, eu não resisto ao trocadilho. Hoje você está muitos zeros à direita. Olha, graças a Deus, né, Bessa? A gente tem que evoluir. Então, que bom que esses zero que eram à esquerda hoje já estão aqui. Mas isso não é o mais importante de tudo, né, Bessa? Olha só, você nasceu... eu acho que por isso que você tem no seu nome, né, o Clemilda Jesus. Você nasceu no dia 25 de dezembro, né? Sim, Bessa. Olha, é uma das coisas que eu gosto de salientar. Eu sou a 14ª de uma família de 15 irmãos. Espera aí, 14ª de 15 irmãos. 15 irmãos. E tem mais um detalhe. Eu esperei 3 irmãos para eu chegar. E ainda no dia 25 de dezembro, o dia do Senhor. Olha, isso eu me sinto muito orgulhosa de ter vindo nessa data, só que no mesmo tempo, assim, eu lembro, imagine minha mãe tendo um filho no dia de Natal, aonde há confraternização de tudo, chega uma criança, olha o sofrimento dessa mulher. Mas eu agradeço imensamente a minha mãe, que foi, o nome dela era Heloína, que foi heroína para nós, porque teve 15 filhos e cuidou de muitos outros. Então, depois de você vieram... Mais um. Veio de mim. Tá. Eu sou a 14ª. Você é a 14ª, certo. Mais um. Só que ela criou e cuidou de muitos outros que não eram filhos. Além disso, além de ter tido 15 partos, ainda... Bessa, eu gosto de falar um pouquinho da minha mãe, se você me permitir. Ela era parteira, ela era curandeira, ela era a mulher que rezava e ela cuidava de toda a família também. Olha. E fazia parte, assim, espiritual. Ela andava 19 quilômetros quase que todos os para rezar e acho que passar um pouquinho da religião para todos nós. E seu pai fazia o quê? Meu pai cuidava das terras ali, era um alqueire, 2 alqueires, fazia plantação junto com alguns colonos, né? E... Era pequena propriedade? Muito pequena, onde nós morávamos, na verdade, numas terras do meu avô. Você nasceu na cidade de Sapopema, né? Interior do Paraná. Aqui perto de Curiúva, de Açaí, nos fundos de Jacarezinho. Da minha cidade. Sua? Sim, Sabia, sim. Não. Sou de lá. Olha. Pé vermelho. Bom, e aí, aliás, você voltou literalmente por cima a Sapopema, né, no ano passado, se não me engano, para receber o título de cidadã honorária da cidade. E você chegou de helicóptero, né? Olha, no seu helicóptero. Então. Desceu lá num campinho de futebol, né? Foi isso. Você imagine, quando eu saí
de lá para vir a Curitiba, isso em 64, que tinha pego fogo no norte do Paraná inteirinho, eu saí com muita tristeza no coração por tudo isso, né? Até porque tinham falecido pessoas, animais, e as terras também eram improdutivas a partir daquele momento. Por isso que nós viemos a Curitiba. Eu tinha 10 anos, né? E com muita tristeza. Agora você imagine voltar 50 e poucos anos depois no meu próprio helicóptero. Não é ostentativo, foi muito trabalho, muita dedicação, e agradeço imensamente a todos que conviveram comigo até então, meus mentores, meus patrões, meus professores, meu ex-marido. Eu acho assim, ninguém faz nada sozinho. E ser recebida numa cidade desta forma, não é... De quantos mil habitantes? De quantos mil habitantes deve ter? Sei lá, 15 mil? Por aí, eu não tenho bem a certeza, não posso falar o real, mas ainda continua sendo pequena. Mas a emoção foi incrível, maravilhosa, porque do nada você voltar e ainda sendo homenageada pela população, e a população chamando meu nome. Olha, Bessa, isso é muita gratidão. Bacana. Então esse é uma das homenagens que você, assim, mais especiais, eu imagino, para você, né? Olha, eu acho que todas são especiais. Ser cidadã da sua cidade. Da minha cidade, claro que foi muito bom. Mas eu recebi também aqui em Curitiba. Eu recebi, não de Curitiba, eu recebi do Paraná. Benemérita. Benemérita, lá na Assembleia Legislativa. Isso, normalmente se dá para a pessoa que vem de fora, né, Bessa? Isso. Mas até porque eu acho que me senti muito orgulhosa. Mas você é uma benemérita, né? Ao lado do seu ex-marido, o Dr. Geninho Tomé, sim, né? Que é uma história que eu quero, claro, falar aqui, que foi a criação, a fundação da Neodente, né? Mas antes disso, sim, eu queria saber o que você já fez na vida antes de você ser a Clemilda Tomé, como muita gente a conhece hoje. Bom, eu vim de uma família simples, como eu já falei, né? Meus pais muito pobres e não tínhamos condições, mas eram trilhardários de valores de berço. Vim a Curitiba, trabalhei na Gazeta do Povo, tivemos o privilégio de trabalhar também no mesmo órgão, né? Que foi valioso para mim. Estudei, fui apoiada, inclusive, pelo Dr. Francisco, Dr. Dilmar e Dr. Edmundo Lemansky para fazer psicologia, minha primeira faculdade. Depois disso, trabalhei na Brastemp também. Aliás, trabalhei em vários lugares. Sabe por quê, Bessa? Porque na época eu não tinha dinheiro para pagar cursos. E eu queria sempre estudar, ter mais conhecimento. Eu acho que eu já estava lá antes pensando no meu futuro, que eu teria que ter um bom conhecimento em todas as áreas para poder ter a Neodente. Então, fiz psicologia, trabalhei em vários lugares aonde eu adquiria conhecimento dessa. Em cada profissão que eu era nova para mim, eu ia buscar, queria entender um pouco do dinheiro em si, porque na época ninguém ensinava, não tinha hoje essas plataformas que existem por aí, não existia nada, e muito menos curso. Então, o interessante era você estar dentro da profissão, mesmo não tendo conhecimento, você aprimorando seus conhecimentos lá dentro, que era fantástico. Bacana. Bom, e aí você... Nessa época, eu imagino, você ainda era solteira, né? Sim, sim. E nem pensava ainda em ser dentista, nem nada. Não. Eu comecei a trabalhar com 10 anos na Gazeta do Povo, Bessa. Com 10 anos? 10 anos, fiquei 2 anos. Mas o que você fazia com 10 anos lá na Gazeta? Era auxiliar da recepcionista. Levava papel para redação, onde tinha a sala de fotolito. Algumas vezes a gente nem entrava na sala do Dr. Francisco Edmundo e Dr. Dilmar, só chegava na porta para entregar alguma coisa para a secretária. Você era uma menor aprendiz. Era. Né? Na minha época, Bessa, não tinha isso. A gente tinha que trabalhar.
Imagine, quando nós viemos a Curitiba, nós não tínhamos nada. Então, com 10 anos, eu tinha que ajudar em casa. Mas seus pais vieram para cá? Não. Viemos em 5 irmãos, moramos com os avós. Depois dos avós, nós moramos numa meia-água, no fundo da casa de uma tia. E foi lá que houve essa necessidade de eu trabalhar, porque ninguém conseguia pagar, né, alimentação, vestuário, muitas escola. Bocas, né? Nossa, é verdade. Bom, e aí você passou por outras empresas, né? Você falou da Brastemp. Várias empresas. O que você foi lá na Brastemp? Eu fui... Era uma loja ou uma fábrica? Não, na fábrica. Eu fui aqui no Paraná, gerente de promoção de vendas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso com 19 anos, Bessa. Foi, assim, incrível, porque foi um aprendizado. Foi ali que eu conheci realmente o que era um marketing, nem sabendo que não existia essa palavra, mas eles faziam as UDs. Então, eu dava treinamento às nossas colaboradoras, que eram as promotoras de vendas, e fiz os primeiros cursos de congelamento em Curitiba. Posso falar o nome, né? Pode. Da HM, que era uma grande empresa na época. Grande rede, HM. Hermes Macedo. Então, ali a gente dava curso de congelamento para vender todos os produtos, desde a geladeira, o forno, o fogão, micro-ondas, a lava-louça. Nós fazíamos uma parceria com a Arno e a gente fazia o produto desde da receita até a lavagem do prato depois que o pessoal se alimentava dentro do curso. Foi fantástico, porque nós vendíamos, Bessa, você não imagina. Então ali eu aprendi essa parte, e quando nós começamos com a Neodente, que também começamos do zero esquerda, com uma mesinha de 50 por 50, num congresso onde existiam as grandes empresas, as multinacionais, de lá com stand de 1.000, 1.700, 700, 500 metros quadrados, né? E nós começamos com aquela mesinha com um paninho de centro cirúrgico ali azul e os nossos produtos. Mas aí você já estava casada então com o Geninho? Já tinha passado algum tempo. Certo. E olha, interessante, Bessa, que sabe como que eu vendia? Eu dizia o seguinte: doutor, leve esse produto, experimente e nos ajude. Hoje nós não temos tanta qualidade, mas se o senhor nos ajudar, pode ter certeza que um dia nós vamos ajudá-los. Olha isso, Bessa. Então, por isso que eu digo, quando eu estou dando uma palestra, que a palavra, ela é muito forte. Quando você fala, pense o positivo. Claro que você não vai ficar só pensando, tem que agir. Sim. Mas o poder da palavra, ela é imensa. Sem dúvida. Bom, e aí você, claro, né, nesse início lá da Neodente, você então já devia estar aplicando alguns conhecimentos de marketing, né, que você tinha adquirido nos seus trabalhos anteriores. Bom, mas a Neodente acho que é um divisor de águas na sua vida, né? Tanto na sua quanto na vida do seu ex-marido, o Dr. Geninho Tomé, que hoje é um grande empresário aí da área da construção civil, incorporador, né? Mas que continua ligado também à odontologia, continua lá no conselho da Neodente, né? Sim. Só para relembrar aqui para os nossos ouvintes e também para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, que a Neodente, né, foi fundada aqui em Curitiba pela doutora Clemilda Tomé e pelo Dr. Geninho Tomé, ambos dentistas. E depois de alguns anos, ela já vai dizer aqui, depois de isso há 30 anos, né, que vocês fundaram. 30 anos. Depois de alguns anos de Neodente, talvez aí a coisa, lá quando a empresa estava lá pelos seus 20 anos, ela foi vendida para a multinacional suíça Straumann. Né? E foi a partir daí que tanto a Clemilda Tomé quanto o Geninho Tomé foram alçados ao patamar, né? Isso não é segredo para ninguém, portanto eu posso falar aqui de novos bilionários, né? Eu acho que nós realmente ganhamos algum dinheiro, né, Bessa? Mas antes eu quero dizer o seguinte, quando, na época que a gente começou a pensar em fazer um implante para auxiliar, para ajudar o nosso paciente dentro da clínica, Bessa, o que eu tive um insight muito legal, porque o doutor é um gênio,
Todo mundo sabe Não é à toa que tem esse nome, né? Sim. E Geninho. Geninho. E eu fui fazer odontologia. Para quê, Bessa? Porque eu não queria vender simplesmente um parafuso. Eu queria vender saúde, devolver saúde aos nossos pacientes. E foi ali que foi uma grande sacada no meu caso. Saúde bucal, no caso. Saúde bucal. E fiz odontologia, são 5 anos, enfrentei toda as feras, os jovens, que também foi uma coisa incrível. Você entrou na faculdade, então, com 7 anos. Com 37. Com 37 anos. E foi uma das melhores fases também da minha vida, foi muito aprendizado. Além de ter o conhecimento científico na área odontológica, eu aprendi com os jovens muito. Até para eu poder cuidar dos meus filhos na época, né? Essa que eram jovens também. E logo depois disso, a Neodente começou a crescer, né? E eu tive que parar. Eu cliniquei um bom tempo. Eu tive que parar. Você chegou até consultório? Sim, eu trabalhava junto com o Dr. Geninho. Aliás, eu fazia todo o preparo inicial quando eu saí da faculdade para ele fazer as grandes cirurgias. E depois, com o tempo também, eu fui atuando em cirurgia, fiz especialização em odontologia cosmética, né? A dentística, fiz curso de implantes, para eu entender tudo isso, sabe, Bessa? E foi que me ajudou. Eu acho que hoje eu sou realizada profissionalmente justamente por todo esse conhecimento. Hoje você não atua mais como... Não, faz muito tempo. Muito antes, eu tive que parar. Você ainda sabe extrair um dente? Olha, eu acho que todos nós sabemos quando a gente faz, mas a gente não tem a mesma habilidade, né? Porque a mão pesa, para você dar uma anestesia, você tem que ter uma leveza na mão. Se eu voltar a fazer experiências, né, em laranja e alguma coisa, quem sabe se um dia eu possa fazer uma nova, entendeu? Fazer uma anestesia e operar sem problema nenhum. Certo. Bacana. Bom, nós estamos conversando aqui com a empresária Clemilda Tomé, né, uma das fundadoras da Neodente, e que está nos contando aqui um pouco da sua história de vida, da sua trajetória, né, de uma pessoa que veio lá do interior do Paraná, de uma cidadezinha, né, cidadezinha no sentido, né, de tamanho mesmo, de Sapopema, e 14ª de 15 filhos, né? A Clemilda, que tem toda aí uma história e, enfim, ainda temos muita coisa para explorar com ela aqui. Aliás, falando de Neodente, Clemilda, eu soube que você quer dizer, foi lançado agora recentemente, né, parece que em maio, um livro sobre os 30 anos da Neodente, né? Foi uma iniciativa da empresa, que já não é mais de vocês, mas que você e o Dr. Geninho estão lá, né? Claro, e nem poderia... não poderia deixar de estar, né? Sim, na verdade é o CEO, né, que representa a Neodente hoje aqui, o Matias, que me convidou e convidou o Dr. Geninho também para esse evento. E o livro é um livro maravilhoso que diz toda a história da Neodente desde o começo até agora, que você, não sei se você sabe, Bessa, mas a Neodente, nós começamos do zero esquerda e após 30 anos, ela é a número 1 no segmento da odontologia no mundo. Ultrapassou, inclusive, a própria Straumann, né? A própria Straumann, que foi que é a número 1. Que foi quem comprou a Neodente, né? Neodente. E eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu vou te contar um pormenor. Na época, houveram algumas empresas querendo nos comprar. Até pela qualidade do produto que nós oferecíamos e hoje ela oferece, né? Mas tanto eu quanto o Dr. Geninho, nós nos preocupávamos em levar o produto para o mundo. Mas como a gente entendia que para você levar como um empreendedor um produto para fora do país, quando você não conhece a cultura do país, fica muito difícil para você trabalhar em todas as instâncias dentro desse país. Então, o que nós pensamos? Já que estão nos procurando para comprar, por que não vender? Mas tem um porém. Vamos vender só se for uma empresa que tenha a mesma filosofia que nós temos no momento. E foi o que aconteceu. A Straumann chegou com muita qualidade em tudo, sempre. A gente nem pode falar de qualidade, porque, né, eles são suíços alemães que
são os melhores em tecnologia, em maquinário e conhecimento também, né? Bessa? Então ali a gente percebeu que era o ideal nós vendermos para eles. E foi uma das melhores coisas, Bessa. E é uma fábrica super moderna que está lá na cidade industrial de Curitiba, né? Olha, mesmo quando nós éramos proprietários, nós já tínhamos uma visão. E só que eles chegaram com tecnologia, né, Bessa? Hoje ela é... Mas eu lembro que eu estive lá num evento, quando a Anel Dente ainda era de vocês, né? Que acho que foi um congresso que vocês fizeram. Foi feito lá dentro da fábrica, né? Foi feito dentro da fábrica, até porque nós tínhamos espaço. Hoje já não tem mais espaço. Fábrica de primeiro mundo, né? Eu me lembro. Sim. Hoje já não tem mais esse espaço, Bessa. Já não mais. Já. Ocupada por maquinários e salas de produção. E falando em livro, só para não deixar passar aqui o gancho, agora vem um livro seu, né? Escrito em primeira pessoa, né? Olha, Bessa, eu até me emociono, Bessa, porque de onde eu vim e poder ter um livro com muito conteúdo como esse, que eu tenho certeza absoluta que eu vou impactar muitos jovens, e que é o meu propósito maior. Porque hoje a gente percebe que tudo é muito fácil, e na minha vida nada foi fácil. E hoje as pessoas, é tudo muito fácil, mas para eles se torna difícil, né? E eu acho o seguinte, se eu tive tantas pedras no meio do caminho e eu consegui superá-las, por que não o jovem hoje que tem tanta informação, tantas plataformas que você possa entrar? Hoje você entra numa universidade, através da internet, você pode ler o livro que você quiser. Então, é um meio de eu poder entrar na cabecinha desses jovens. Estamos na era do ChatGPT, né? Que me preocupa muito também. Que é uma máquina que pensa por você, né? Eu imagine se eu quisesse fazer o meu livro, dando algumas palavras-chave e falando que eu queria montar um livro, monta o livro. Em 2 dias. Gente, muito menos do que isso. Sim. Eu acho que é maravilhoso por um lado. Sim. Mas tem que cuidar muito, né? Já tem nome esse livro? Ainda não, Bessa. Tem um nome, mas eu não posso divulgar, porque a gente está em... E qual vai ser o estilo? Autoajuda? Não, conselhos assim, para quem quer... É diversificado. Para quem quer ser uma Clemilda ou um Clemildo na vida? Olha, não quero que ninguém seja eu, mas que a pessoa possa ler e seja realmente ela de verdade e acredite que ela pode ser. Bacana. Bom, a gente já volta aqui conversando com a empresária Clemilda Tomé, e que está nos contando aqui muita coisa interessante sobre a sua vida, mas tem muito mais ainda, né? A gente vai falar aqui sobre gastronomia, que é uma área com a qual ela está envolvida, sobre lutas, né? Que a sua vida é feita de lutas. Acho que é por isso que você acabou se envolvendo com esse setor também, né? Que é o Fight Music Show, enfim, muita coisa aqui. Deixa eu dar uma outra informação antes da gente seguir aqui com o nosso bate-papo com a Clemilda aqui no Grandes por Bessa, na Jovem Pan. Na Jovem Pan News, programa que você ouve todo sábado, das 11 ao meio-dia, né? Sempre com um convidado interessante contando a sua história de vida, e também através do nosso canal no YouTube. Olha aqui, essa informação que eu vou dar agora eu dei com exclusividade no meu portal Grandes por Bessa, aqui no Rick Mais, e também na própria Jovem Pan, na minha coluna diária, né, que vai ao ar várias vezes ao dia, mas vale repeti-la aqui também. Curitiba vai ganhar no fim deste mês uma nova casa de shows de humor e de eventos, a The House, D mesmo, aqui não é D de dado, é D de Diogo, e vocês já vão entender por quê. Que terá no comando o humorista curitibano Diogo Portugal. O nome da casa, como eu já falei, é The House, e essa semana eu estive lá e fiz um tour completo pelas instalações, que aliás estão muito bacanas. O espaço fica ali no bairro Santo Inácio, logo após o Parque Barigui, terá capacidade para até 300 pessoas sentadas confortavelmente, e será uma casa de shows multiuso, aberta para espetáculos de humor, música e também para eventos corporativos e sociais. A gastronomia será comandada pelo chefe Paulino da Costa. A casa vai abrir em soft opening agora no dia 21 para convidados, e a estreia oficial para o público está marcada para o dia 30 de junho com uma apresentação de stand-up raiz com o trio Diogo Portugal, que é um dos sócios, Danilo Gentili e Oscar Filho.
bacana, né? Curitiba merece, né? Merece muito, porque esses meninos são maravilhosos, né, Bessa? Agora quero te dizer o seguinte, meu marido, atual marido, o Mamá Brito, ele está fazendo uma parceria e vai fazer o Fight Comedy Show lá nessa casa maravilhosa do Diogo. Olha só. Vai. Quando vai ser isso? Agora, no final, ele fazendo, acho que são 2 shows do Diogo e daí já vem o dele também. Olha só, então, vai informação ser incrível. Informação de primeira aqui. E... O Mamá Brito, né, que é o seu marido. Sim, né? que tem o Fight Music Show. Que é o detentor, né, dessa marca aqui no Brasil, né? Onde lutou o Whindersson Nunes e o Popó. Certo. E tem o Fight Music Show 2, já foi, que foi com o Popó e o Pelé. Agora o 3 vai ser em São Paulo e vai ser com o Popó e me ajudem aí, vocês coisas aí que tem de luta. Peraí, só um pouquinho, já te digo. Beleza. O dublê que é o Van Diesel, é o Vin Diesel. Vin Diesel, né? Vin Diesel. Legal, olha só, então a gente já vai falar disso, um bom gancho aqui pra gente retomar nossa conversa. A gente vai fazer um rápido break e um rápido intervalo e eu já volto com o bate-papo aqui no Grandes por Bessa com a minha convidada, a empresária Clemilda Tomé. Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Grandes por Bessa, aqui na Jovem Pan News. 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 Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Muito bem, estamos de volta com Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News, programa que você ouve todo sábado das 11 ao meio-dia.
Programa que traz histórias, né, de personalidades e também algumas notícias. Programa bate-papo temperado sempre com informações para você que está nos acompanhando. Já aproveito para agradecer aqui a sua audiência e este é o segundo programa, né? Estaremos no ar todo sábado, como eu disse, a partir das 11 da manhã até o meio-dia. Antes de retomar aqui o nosso bate-papo com a Clemilda Tomé, olha só, quem vai estar em Curitiba nos próximos dias? O mestre Paulinho da Viola vem à cidade no dia 25 de junho, trazendo o seu show em comemoração aos seus 80 anos de vida. A apresentação será no Teatro Positivo, às 9 da noite. O repertório revisita o início do compositor e cantor desde os tempos do histórico show Rosa de Ouro, onde o então jovem músico colocava pela primeira vez os pés num palco ao lado de figuras como, olha só, hein, Clementina de Jesus, Aracy Cortes e Zé Cat, passando pela época dos festivais, quando a icônica Sinal Fechado deu o primeiro lugar ao Paulinho, colocando entre os grandes nomes da MPB e do samba. Os ingressos para esse show histórico, né, já que é o show que comemora os 80 anos de vida do grande Paulinho da Viola, estão à venda a partir de R$200 pelo Disque Ingressos. O show aqui em Curitiba é assinado pela Cult Produções e Instituto Res Pública. Eu soube que você é fã do Paulinho, né? Nossa, muito. Eu acho que todos deveriam, quem é da velha guarda e os jovens também, porque a música, o MPB deles... Qual que é a sua música preferida? Eu não tenho preferida, Beto. Não tenho, de a verdade. Minha é aquela, foi um rio que passou em sua Sim, vida. todas, não existe preferida. MPB, maravilhosa, ainda cantada por ele, melhor ainda. Melhor ainda, né? Legal. Ô, Clemilda, então vamos falar aqui um pouco da sua... Olha, tem muita coisa pra gente explorar aqui nesse segundo bloco com você. Mas, primeiro eu queria saber, você foi casada com o empresário Geninho Tomé, né? Que fundou com você a Neodente. Eu já falei aqui, um grande empresário hoje da área, né, de incorporação imobiliária. E agora não, né? Já faz algum tempo você... Fazem 6 anos, Beto. 6 anos. 6 anos. Você redescobriu o amor, né? Com o Mamá Brito, que é um jovem, né? O Mamá tem 45 anos. 45. E é jovem também, porque eu com 68 me acho muito jovem. E não existe diferença quando você é companheiro, quando você compartilha da mesma filosofia de vida. Olha, não existe isso, Bessa. Isso aí é uma cultura até errônea, tá? Uhum. Nós vivemos super bem. É um tabu, né? Digamos assim. É um tabu. São crenças, na verdade, que a gente deve eliminá-las da nossa vida. E é um tabu porque também, assim, aliás, mais que um tabu, eu acho que é até um preconceito contra as mulheres, porque, assim, os homens... Um homem casar com uma mulher bem mais jovem, a sociedade encara numa boa, né? A mulher casar com um homem mais jovem, muita gente, inclusive algumas mulheres também, olham um pouco de lado, né? Olha, mas acho que isso já está mudando, graças a Deus, porque não existe isso, né, Bessa? Julgamentos só fazem mal à pessoa. Eu sou uma mulher que não julgo nada, tá? Eu tenho meus valores. Claro, eu sempre fui... Desculpe a modéstia, mas eu sempre fui muito avançada na minha vida em todos os sentidos. Pra você ter uma ideia, isso quando eu trabalhava na Brastemp, há quantos anos atrás, eu sentava numa mesa junto com 30, 40 homens, até porque eu digo o seguinte, Bessa, quando você tem detentor do conhecimento daquilo que você se propõe a fazer, não existe feminino, masculino, isso é besteira. Claro. Se você é profissional. Existe uma pessoa. Sim, que... com habilidades. Profissional, né? Conhecedor. Que se preparou para aquilo. Eu acho que isso é uma muleta, muitas vezes, para a gente dizer, tem um lado machista aí na história. Não, eu nunca tive esse problema, mas o Mamá te abriu as portas para esse mundo dos esportes olha, de luta, né? De MMA. UFC. Eu sempre fui muito apaixonada pelo esporte em geral. E a luta também. Antes de conhecer o Mamá, até tem aí algumas pessoas dizendo, não, a Clemilda, depois que conheceu o Mamá, ela faz musculação. Nada, gente, eu faço há 40 e poucos anos atrás. Já comecei quando não existia até as academias em Curitiba. Mas quando eu conheci o Mamá e que eu me inteirei mais do UFC,
do MMA. Eu fiquei mais apaixonada porque é um esporte igual a todos. E eu acho que a gente valoriza essas pessoas que estão começando aí. O Mamá montou esse projeto dele e ele ajuda muito os jovens que estão começando, até porque tem alguns que começaram com ele no Fight Music 1 e já estão no UFC também, Bessa. Olha só. Porque ele está envolvido com isso há muitos anos já, né? Até porque ele é primo do Minotouro e do Minotauro. Ele era coach dos dois. Na época ele viajava muito com eles, fazendo os camps deles, né? Que é o preparo pré-luta. Ficam lá 20, um mês, dependendo da luta. Mas hoje é um dos seus negócios também esse, né? Na verdade não é meu negócio. Meu negócio, eu tenho a DSS e os meus projetos lá dentro. O que é a DSS? Divino Espírito Santo é uma holding que eu tenho. Certo. Agora, o Mamá, o Fight Music Show é dele, é a criação dele. E ele realmente é um produtor, conhecedor da técnica e da filosofia do lutador em si. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, além de conviver com... Melhor não mexer com ele então, né? Não. Você sabe que as pessoas pensam assim, que o lutador, ele vai sair lutando por aí. Não, muito pelo contrário. Vai sair dando porrada em todo mundo. Não é isso não. Olha, quem tem filhos pequenos deveria colocá-los para lutar, porque desenvolve também muito o respeito para com o outro, entendeu? Não sai lutando, não. E o Mamá é Não, eu conheço o Mamá, já conversamos algumas vezes, né? Não é porque ele é meu marido, mas eu vou dizer a você, ele é muito respeitoso com tudo isso, principalmente com o atleta profissional na área. Só um parênteses rapidinho aqui, como é que vocês se conheceram? Como é que os dois universos se cruzaram aí? Olha, Bessa, meu ex-marido ficou... Lembra do Orkut? Sim. Meu ex-marido ficava... Infelizmente eu me lembro. Não, felizmente. Tá certo. Então, ele ficava mandando mensagens para mim, ele sabia que eu tinha me separado e tal, ficava mandando mensagem. Ele ficou uns 6 anos insistindo, até que um dia ele me passou uma mensagem dizendo que eu fazia muito social e que eles tinham um projeto lá no Rio de Janeiro, se eu gostaria de participar. Aí eu falei, por que não? Mas eu achava que era pro projeto, claro que, né? Mas quando eu vi aquele homem na minha frente, eu falei assim, eu estava sozinha, não estava namorando, eu falei, olha, esse é o homem da minha vida. E interessante que hoje nós somos casados, já estamos há 6 anos juntos e vivemos essa parceria incrível. Muito legal. Olha, eu acho que isso aí, inclusive para muita gente que deve estar nos ouvindo aí agora e meio que, né, numa situação assim, poxa, eu tô interessada numa pessoa, mas ela é mais jovem que eu. Qual é o problema, né? Olha, não existe problema não, ô Bessa. Sabe o quê? Mas às vezes as pessoas têm essa autobarreira, né? De não querer se submeter ao julgamento dos outros, da família, sei lá o quê, dos próprios filhos. Posso te dizer? O pensamento, ele é seu, não é do outro. Muitas vezes a gente, como casal, não o meu caso agora, porque eu estudei muito, nós somos a Tony Robbins nos Estados Unidos, ao Wendel Carvalho e a Karina Peloy, fazer curso, né, de casais, no Paulo Vieira. Então, essa mentalidade que o outro... Gente, não é o outro, é você. Isso são crenças e você querer uma resposta do outro que você quer ouvir. As pessoas são diferentes. Então, num relacionamento, o que tem que acontecer? A parceria, o respeito e deixar que o outro fale por si só. Quando você está convivendo com alguém, você não é mãe. Imagine eu mais velha querendo dominar meu marido, eu seria a mãe do meu marido. Eu não quero ser mãe. Eu sou a esposa dele, a namorada dele. Então, eu respeito como ele me respeita também. E a gente não tem que ficar esperando que o outro diga aquilo que você quer ouvir. Aliás, onde é que vocês passaram o Dia dos Namorados essa semana? Olha, nós passamos ali no Noma. E nós já passamos algumas vezes que eu
adoro o restaurante do Noma aqui em Curitiba, dos nossos amigos, né? Da Carol, da Que, Cristina. aliás, ganhou agora o troféu Personalidade Top View, né? Troféu Top Personalidades como hoteleira do ano. A É Carol mesmo, Nagli. parabéns a ela. É. Eu não estava aqui em Curitiba, estava fora. Agora, você está falando do que passou no Noma e eu estou me lembrando aqui de uma coisa que eu não posso deixar de falar, porque você já me confidenciou ali na nossa conversa, antes da gente entrar aqui no estúdio. Você está trazendo de volta o Lenin Palhano para Curitiba? Olha, Porque o Lenin, né, para quem não sabe, foi o chefe do restaurante Nômade, do Hotel Noma. Noma. E hoje ele está em Brasília, né? está em Brasília, temporariamente em um hotel, mas o mês que vem ele vai estar aqui e a gente começa essa transição. O que vocês vão inventar? Olha, restaurantes, claro, né? Mas ainda a gente está em negociação, já está certo, mas estamos em negociação, até porque é ele e o meu filho mais velho, José Guilherme, né? Que está assumindo os meus negócios, que ele hoje é presidente do conselho da DSS e também já fez o curso lá na França de Cordon Bleu. Ele não é chefe porque ele é cozinheiro. Chefe é aquele. O Lenin O seu é filho, chefe. você está falando, né? Não, José Guilherme. O José Guilherme com Sim. o Lenin. E o Lenin é chefe porque Sim, ele sim. atua. Premiado, inclusive. Premiado. Agora, o José Guilherme ainda não teve um restaurante para se chamar de chefe. Você sabe que existe essa diferença. Sim. Chefe é só aquele que está atuando. Senão, ele é cozinheiro. Mesmo que tenha feito uma graduação como Cordon Bleu, ele é um... Que é a escola mais renomada do mundo, né? De gastronomia. Estamos aí com um novo projeto do Com, que é o nosso restaurante asiático, que todo mundo já conhece em Curitiba. Lá em cima do Bio, né? Do Bio. Ali na Avenida do Batel. Do Batel, e agora vai... Você vai reabri-lo. E em agosto, provavelmente, ele vai ser um restaurante mais intimista, muito moderno, com lounges, com salas incríveis, com um bar no meio. Projeto do arquiteto Jaime Bernardo, que é o seu arquiteto, né? Meu arquiteto há mais de 20 anos. Certo. E o Bio volta também? Naquele estilo Empório Orgânico? Não, lá não mais. Lá nós temos outros projetos, mas nós estamos com uma indústria de pães agora, aqui do lado da nossa faculdade, do Ilapel. É a faculdade de odontologia. Na esquina aqui da Jacarezinho. Na rua Jacarezinho. Isso. Ali nós vamos ter a fábrica, já está finalizando, semana que vem acho que já inauguramos, e tem também uma panificação na frente, uma brasserie, na verdade. Então, e você também tem o Quintal do Porco, né? Ali na Manuel Ribas. Que olha, Bessa, é uma das coisas que eu mais me sinto em casa, porque eu nasci no mato. Minha avó, nós não tínhamos quase o que comer. Minha avó... Antes você tinha porcos no quintal, agora você tem o Quintal do Porco. Quintal do Porco, é bem isso. Minha avó, ela fazia a carne do porco, né, fritava e guardava na lata, porque nós não tínhamos geladeira naquela época. Aliás, não tínhamos nada, né? Mas geladeira muito menos. Então ela botava na lata aquela carne de porco. E eu quis trazer toda a minha infância para dentro desse restaurante. Essas memórias afetivas. Memórias afetivas, isso mesmo, você está falando que é. E hoje ele é muito considerado no Brasil inteiro. Vem gente do Brasil inteiro e até algumas de fora também. Eu sei que ele é muito famoso, muito bem reputado, né, por quem gosta de uma boa gastronomia. Eu não sou adepto da carne de porco, né? Sim. Não sou vegano, nem vegetariano, como carne sim, mas não sou adepto da carne de porco, por isso eu nunca fui lá. Mas posso te dizer? Espere, que agora o Lenin está chegando aí. Bom. E nós vamos botar algumas coisas também diferentes. Aliás, eu peço que todo mundo fique esperando, porque vai mudar um pouco o conceito do porco. Nós não vamos deixar, mas nós vamos complementar com algumas coisas. Alguns pratos bem interessantes estão sendo estudados. Então, já vou fazer um merchan aqui. Então fiquem ligados aqui no Grandes por Bessa, né? Não só aqui na Jovem Pan News, mas no portal mesmo, né? No Grandes por Bessa, porque a gente vai falar disso aqui também, dessa volta do Lenin, né? Porque o Lenin
É um grande chefe de cozinha, jovem, super premiado, já ganhou muitos prêmios aí, como chefe do ano, enfim, chefe 5 estrelas e tal. E estava atuando aqui em 3 ou 4 restaurantes de Curitiba, né? E acabou saindo, desfez a sociedade, foi embora para Brasília, né? E hoje você está resgatando o Lenin. Até porque, Bessa, eu digo o seguinte: Curitiba merece de grandes profissionais. E ele é um deles. E eu quero vê-lo não só em Curitiba, mas ele voando, uma verdadeira águia da cozinha, né? Numa cozinha maravilhosa, internacional. Se Deus nos ajudar, quem sabe? São Paulo, outros estados. Olha. Paris, por que não? Londres, por que não? Olha. Mas é verdade, Bessa. Eu sonhava isso com a Neodente, com a odontologia. Por que a gente não pode sonhar? Só que tem que sonhar, colocar em prática, eu posso falar aqui um palavrão? Levantar o bundão da cadeira e atuar. E eu sei, eu acredito que o Lenin é um grande profissional. Ele vai conseguir. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e junto com você, né, que é uma empreendedora com toda essa visão, né, que você tem aí já de muitos anos, que passou por todas as áreas, né, conhece a dificuldade da vida, enfim, e fez a Neodente, né, junto com o Geninho Tomé, seu ex-marido, e que é essa potência, né, da implantodontia. Quer dizer, eu acho que aí ninguém segura vocês dois, né? Vocês já têm local aqui em Curitiba, só para... Não, nós temos lá, onde era o Bio, nós temos um espaço grande. Vamos reformular também o Porco, o Quintal do Porco. Certo. Já estamos com um restaurante lá em Balneário Camboriú. E os projetos... Tem um Quintal do Porco lá também, em Balneário, né? Não, só o... Ah, não, desculpe, lá não é Quintal do Porco. Não, só o com Cozinha Autoral BC. Ok, que também está indo muito bem, né? Maravilhoso. Legal. Clemilda, você é uma mulher que curte muito moda, né? A gente vê você sempre vestida assim com as últimas tendências de moda, de joias, né? Você tem um estilo todo próprio. Aliás, todo mundo... E essa é uma pergunta que fazem muito para mim, então eu vou transferir a pergunta aqui para você. Quando eu toco no seu nome, ou alguém toca no seu nome comigo, uma das coisas que me perguntam ou talvez até a única coisa: Bessa, você sabe por que a Clemilda usa luva? E eu não sei, eu vou ter que perguntar para ela, então eu vou perguntar agora aqui. Realmente é a pergunta, sempre me perguntam também. Pergunta de $1 milhão. Na verdade, eu deveria cobrar, né, Bessa? Não, mas eu vou dar aqui um spoilerzinho. É um style só, somente isso. Eu acho que todas nós mulheres, nós temos vários adereços, como brinco, colares, pulseiras, anéis. Por que não colocar um detalhe na sua mão que, além de deixar mais elegante, combinando, claro, com a sua veste, você está protegendo suas mãos? Quantos pares de luvas você tem? Não me pergunte. Essa pergunta não pode fazer. Agora, você usando luva assim, né? Você já está quase que meio que já pronta pro Fight Music Show. Fight Music Show, né? Olha, você sabe que eu já fiz Muay Thai por alguns anos, né? Bem antes, quando meus filhos eram pequenos. Muito antes. Meus filhos eram pequenos, sabe o que eu fazia, Bessa? Para eu conhecer o ambiente, eu treinava antes em tudo, no jiu-jitsu, no Muay Thai, escalada, tudo. Eu ia antes, até para eu entender todo esse movimento, para levá-los. E eu fiz Muay Thai, logo em seguida levei meu filho mais velho, que ele chegou até a ter 2 lutas no MMA também. Ganhou, e ele, como ele era profissional da odontologia, eu falei, cara, não combina, vamos parar aí, não combina, você vai quebrar um dedo, como é que você vai fazer uma cirurgia? Bom, enfim, hoje, tudo isso para mim, Bessa, é muito importante, porque eu não faço parte diretamente do FMS, mas eu sou casada com o produtor disso tudo, que é um cara fantástico, que é o Mamá, e claro, eu sou parceira, eu tenho que estar presente. E sempre a gente está lá palpitando, né? Claro. Não fazendo, palpitando. Mamá que é o Márcio, né? Márcio Brito. Márcio Brito, mas ninguém o conhece por Mamá. Por Márcio, só por Mamá. Só por Mamá. Legal. E, bom, Clemilda,
A gente já está aqui quase nos finalmente. Eu sei, então, mas aí eu sei que você curte muito moda, né? Você falou. Você tem apartamento em Paris. Sim. Você tem apartamento em Londres e... De Londres eu já deixei, já vendi por causa do Brexit, eu resolvi... Eu sou empresária, né, Bessa? Você aproveitou o Brexit e fez o seu Brexit pessoal também. Também, claro. Tá, mas em Paris você tem onde você bate ponto nas semanas de moda, né? Sim, não só na semana de moda, mas eu sou convidada, Bessa. Eu não posso ser ostentativa, eu sou muito verdadeira nisso. Eles me convidam porque talvez eu seja importante dentro da nossa sociedade. Sim, você é uma grande consumidora, né? Não sou muito, das grandes marcas, né? Não sou muito não, como as pessoas pensam. Mas eu acho que até pela minha filosofia de vida, eu sempre sou convidada, Bessa, por todas as grifes. Inclusive agora, estive na Cidade do México, vendo o desfile da Dior, que foi, assim, maravilhoso. E não sei se vocês sabem, mas a estilista agora da Dior é a Maria Grazia, que ela se inspirou na Frida Kahlo, que é mexicana, justamente da Cidade do México. Um ícone, né? Um ícone. Mexicano, exatamente. Mas qual é a sua grife preferida? A que você bate o olho e fala, essa eu tenho que ter no meu closet pelo menos 10 peças. Olha, Dior é uma delas, Hermès também é uma delas. E vou dizer, eu não posso ter esse estigma só das grandes grifes. Eu gosto também das nossas nacionais, tem algumas maravilhosas aqui. Não vou citar uma, porque tem várias. Não, eu sei que você também é uma consumidora de lojas locais aqui, né, de moda, né, por exemplo lá, Bazar Fashion, Bazar da nossas amigas Márcia e Andréia, né, antigamente também da Solange Elias, hoje não mais. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, né, está acabando e eu quero agradecer muito a sua vinda hoje aqui ao Grandes por Bessa, nessa segunda edição do programa. Compartilhar um pouco da sua história, né? Você é uma pessoa que não perdeu a sua essência, né? Você continua uma pessoa né? Que ainda traz com você aquela humildade de uma pessoa do interior, simplicidade, né? Simplicidade, exatamente. Muito obrigado por me ajudar aqui. Simplicidade, porque a humildade tem diversos graus, né? Então, essa simplicidade, a gente já falou que você anda de helicóptero, né? No seu próprio helicóptero, né? Que Mas já andei a cavalo dessa, já andei a pé. Pois é. Já andei descalço. Exatamente. Então, assim, você não perdeu essa simplicidade apesar de tudo, né? E de falar disso, né? Sem reservas, digamos assim, né? Até porque, Bessa, não tenho máscara, vivo a minha vida. Só luva, né? Só. E outra coisa que é muito importante, Bessa, egos, eles não servem para nada, eles só atrapalham a vida da gente. Você tem que ser o que você é, vivenciar, você vive muito melhor, você vive feliz e sem julgamento. Quem somos nós para julgar alguém? Recado final da Clemilda Jesus Rodrigues de Paula Tomé, né? Você conserva o Tomé ainda, né? Claro, não tem porquê, né, Bessa? Que é do seu ex-marido, né? Olha, Bessa, agradeço ao Grandes por Bessa, porque quando você começou, eu comecei junto com você. E hoje estou sentada aqui e muito feliz de estar aqui falando um pouquinho da minha vida. Isso aqui é quase nada. Eu sei. Mas pode deixar, se você precisar eu volto. Você voltará, com certeza. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo com a Clemilda Tomé. Agradeço a sua audiência, a você que também está nos acompanhando aqui pelo YouTube. A gente volta no próximo sábado, às 11 da manhã, aqui na Jovem Pan News. Até lá. Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado, às 11 horas da manhã.